Fala pessoal, aqui do Instagram do Dedicação Delta, uma boa noite a todos. E como vocês bem sabem, hoje nós temos toda quarta-feira por volta das 8 horas da noite. E hoje realmente em ponto 21 agora, nós temos o Papo com o Aprovado. E hoje eu quero trazer uma pessoa muito especial aqui para vocês, meus caros. É a Thaís, que foi nossa aluna, eu a conheci na preparação para a prova oral de delegado Pernambuco. E ela tem uma história muito, mas muito interessante, pessoal. Porque foi uma concurseira que, durante toda a sua trajetória de concursos, enfrentou muitas reprovações. Mas não desistiu e hoje se tornará delegada de polícia no Pernambuco. Meus caros, eu vou autorizá-la. Eu já vi que ela está aqui, a Thaís Montenegro. Vou aceitá-la e a gente já inicia o nosso papo de hoje. Se vai, quem sabe faz ao vivo, meus caros. Demora um pouquinho a conexão, mas nós já vamos dar início. Olá, tudo bem, Thaís? Tudo certo? Boa noite, Matheus. Tudo bom? Tudo certo, e você? Tudo certo. Mais nervosa do que as arguições aqui, Matheus. Não, Meu Deus, impossível. Impossível. tá sendo igualzinho as arguições. Não estava com saudade desse sentimento. E me fala uma coisa, de onde você está falando? Eu moro em Fortaleza, Matheus, mas eu sou de Pernambuco. É de Pernambuco. Eu sou natural de Pernambuco. Deixa eu te falar Estou uma em coisa, tá quente aí? casa. Meu, tá quente aí. Tá pra caramba. Eu tive que ligar o ar-condicionado aqui, que eu nervosa. Eu tive que ligar o ar-condicionado. Meu, eu acabei de chegar em casa, o tempo que eu tive de sair do carro, na garagem, e vir até o escritório, eu já tô suando, meu. Tá muito quente. Eu já tô suando desde que o Rafael me avisou que eu ia ter que fazer essa live. Ô, Thaís, esse é um projeto que a Dedicação Delta promove toda quarta-feira. E é um projeto que a gente tem tanto para mostrar para os demais colegas, a gente já tem 75 pessoas aqui, mais o pessoal que vai conseguir ver depois e mais o pessoal da rede social ao lado. Em que é para mostrar um pouco da trajetória do concurseiro, para comprovar que o concurseiro, ele passa, por mais que as pessoas sejam diferentes, às vezes as dificuldades de cada um tenham suas particularidades individuais, mas ele passa por dificuldades muito parecidas. E passa. E além disso também é o momento para te parabenizar. Porque se você está aqui, você é uma aprovada. Obrigada. Acho que eu nem acredito ainda que eu tô aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Esses primeiros minutos eu abro para você, para que você se apresente, para que você fale de onde você é, para que você fale onde você chegou até aqui, para a gente iniciar o nosso papo leve, bem descontraído. Fica à vontade. Então, gente, Thaís Montenegro, eu moro em Fortaleza há mais ou menos uns 12, 13 anos, mas eu sou natural de Garanhuns, interior de Pernambuco, né? Meu pai é militar, então eu me mudei pelo Brasil inteiro. E como concurseira, eu acho que quis manter esse ciclo e eu acabei indo para o Brasil inteiro de novo para fazer concurso, né? Eu, como trajetória de concurseira, Matheus, eu fiz prova em 17 estados diferentes. Como você falou, eu sou uma história de muitas reprovações, muitas mesmo. Thaís, então, assim, só te interrompendo, pessoal, imagine, o Brasil tem 27 unidades federativas, mais o Distrito Federal, salvo engano, me corrija se eu estiver errado. Não, acho que tem 27 no total, né? 27 vezes 3 dá 81, 81 número de senadores, né? E você fez prova em 17 estados, ou seja, mais da metade desses estados. E assim, para a humilhação ainda ser maior, ainda teve os estados que eu voltei mais de uma vez, né? Porque Minas Gerais, inclusive, eu pedi a música agora, porque eu fui 3 vezes lá em Minas Gerais. Então, assim, ainda teve os repetecos e eu esqueci de contar a Polícia Federal. Eu esqueci desse detalhe. Então, assim, foram 17 estados diferentes e ainda teve a prova da PF, né? Então, assim, eu rodei, Matheus, eu rodei muito pra estar aqui, pra estar contando uma história de aprovado. Eu rodei demais. Quantos anos de estudo, Thaís? Eu estudo desde 2018, Matheus. Eu estudo desde 2018, assim.
eu diria que a minha virada de chave em relação ao compromisso mesmo com o estudo, porque eu sempre estudei, sabe? Eu sempre fui estudiosa, digamos assim. Mas a virada de chave, assim, para compromisso foi quando eu entrei numa sala de estudo. E olha que eu moro sozinha aqui em Fortaleza, né? Na época que eu comecei a estudar, eu morava sozinha. E eu não tenho distrações em casa, não tem barulho, eu sou caseira, mas mesmo assim eu precisei de uma sala de estudo para conviver com os meus semelhantes, digamos assim. E foi na salinha de estudo que eu percebi o que eu precisava fazer. O que era o compromisso de ser concurseira. Porque, assim, não é só as horas líquidas, né, Matheus? É muita coisa que envolve ser as principais horas do seu dia. Então, assim, a minha primeira virada de chave, eu acredito que tenha sido, começou na salinha, sabe? Começou na sala de estudo. E lá eu conheci pessoas que estavam no finalzinho da trajetória, né? E que me apoiaram, que me ajudaram. E depois disso, aí vieram as inúmeras reprovações, Matheus. Eu demorei demais para conseguir passar a primeira fase, a fase objetiva. Eu demorei muito para passar dessa pedra no caminho, que para mim era uma montanha todinha. Quanto tempo você demorou para passar da primeira para a fase discursiva, né? Para a segunda fase, para conseguir? Matheus, eu diria que uns quase 2 anos e meio, quase 3 anos. Eu vim realmente começar a passar na fase objetiva bem, assim, né? Porque tiveram alguns concursos que a fase subjetiva não tinha cláusula de barreira. Então, assim, querendo ou não, a quantidade de aprovados era maior. E eu vim começar a passar mesmo no Paraná, depois da pandemia. 21. Então, pois é, eu vim começar a passar mesmo nas fases objetivas, começar a ter bons resultados a partir do Paraná. E a virada de chave para o Paraná, estrategicamente falando, sabe, em relação a estudo, foi lei seca. Porque, assim, eu comia as semanas do Dedicação Delta, né? Eu tinha uma base doutrinária boa, mas eu cometi o erro básico de estudo. Eu não lia lei seca. E foi aí, quando eu comecei realmente a estudar a parte de lei seca, foi quando eu comecei a passar nas objetivas. E quando eu fazia subjetivas, eu tinha a sensação que eu tinha ido bem na subjetiva, mas não adiantava de nada, que não era corrigido. E depois do Paraná, que eu comecei realmente a chegar nas subjetivas, né? A começar a ir bem na subjetiva, assim, chegar nessa fase. Aí as peças começaram a me derrubar. Quando era prisão, eu fazia despacho. Sempre tem um empecilho, né? Sempre tem. Sempre. Então, assim, quando era prisão, eu fazia despacho. Quando era despacho, eu fazia prisão. Mas aí eu comecei a fazer despacho com prisão. Vamos voltar um pouquinho. Você falou que a virada de chave sua foi a lei seca. Foi. A salinha de estudo e a lei seca. Como que você estudava a lei seca? Passa um pouco disso pra gente. Você tinha algum método maluco que você só fazia? Como que você estudava? Não, eu separei tempo por dia. Eu separei tempo por dia para leitura de lei seca, sabe? Então, assim, mais ou menos 1 hora e meia. Eu estudava mais ou menos 1 hora e meia só lei seca. E, assim, o momento ali pré-prova, né? Eu diria ali meu último mês pré-prova, era só lei seca e questão. Só lei seca e questão. Então, assim, realmente foi quando eu comecei a ter notas aceitáveis na objetiva para começar a tentar brigar. E mesmo assim, Matheus, não foi linear, sabe? Tipo assim, eu ia muito bem numa prova, por exemplo, Paraná, eu fiz 83 questões. E quando eu cheguei no Espírito Santo, eu fiz 60, sabe? Então, assim, nunca foi uma coisa... Eu comecei a melhorar e mantive um padrão de melhora. Não. Eu caí, foi altos e baixos, e muitos baixos, bem baixo mesmo. Tá entendendo? Por muitas vezes. Então, assim, eu não tive aquela história de uma progressão bonitinha, começar a passar na objetiva e tá sempre passando, ir pra subjetiva, não. Eu fiquei assim, né, num avalanche e não saía do canto, às vezes. E por isso que, às vezes, a ideia de desistir, né, principalmente depois do Espírito Santo, né, porque no Espírito Santo, não lembro quando é que foi o Espírito Santo, foi 2021? Santo foi talvez 2022. Pois é, então assim, eu já tinha muitos anos de estudo, já estava com mais de 4 anos de estudo, e eu tive meu pior resultado foi o Espírito Santo da objetiva. Foi o meu pior resultado. E eu olhava assim, eu lembro que quando eu fui fazer minha mala para o Espírito Santo, eu sou uma pessoa que, assim, eu acredito em Deus, né? Então, assim, e quando eu fui fazer minha mala para o Espírito Santo, engraçado, Matheus, eu nunca fui uma pessoa de pedir para Deus para eu ser aprovada. Eu pedia só para ele me deixar continuar.
Era assim, era a sementezinha de todo dia. Eu pedia pra Deus, assim, Deus, me dá paciência só hoje. E amanhã eu pedi de novo, essa mesma paciência. E eu lembro do Espírito Santo, Matheus, eu sentei do lado da minha mala, eu tava doida pra desistir dessa prova. Eu sentei do lado da minha mala e eu pedi pra Deus pra desistir. E eu, Deus, me deixa desistir. Eu tô cansado, eu não aguento mais. E, querendo ou não, a prova do Espírito Santo foi um reflexo da cabeça que eu levei pra prova. Sabe? Então, assim, foi meu pior resultado. Sabe? Então, assim, eu lembro que foi a primeira vez que eu pedi a Deus, assim, Deus, eu quero um aval, eu preciso de uma autorização para desistir. Sabe? Porque eu estava muito cansada, Matheus, já tinha muitos anos. E, assim, a gente sabe o tempo que demora as fases. E eu via pessoas demorando anos para ser chamado. E eu, meu Deus do céu, eu não passei nem no objetivo ainda. Eu nem comecei. Sabe? Eu, assim, eu não tenho, eu não consigo mais ter tempo. Eu tenho tempo, né? Eu tenho 31 anos, eu tenho tempo. Mas eu não consigo mais enfrentar esse tempo, sabe? Então, assim, quando eu fui para o Espírito Santo, foi quando a cabeça começou a querer desistir. Foi quando eu comecei a pensar assim, não, eu preciso de plano B, eu preciso pensar em outras coisas, não tá dando certo, minha trajetória não está O dando certo. Espírito Santo foi recente, porque antes já tiveram muitas reprovações, como você falou. Que Muitas. E teve Pará, RN, Bahia, fiz todas. São Todas. Paulo 2018, acho que foi 19, São Paulo 22, São Aquele boom de Paulo. prova, aquele boom de prova que teve depois da pandemia, eu fiz todas. Todas. Eu só não fiz o que coincidiu. Então, assim, assim, eu até falei na trajetória do DD, né? Eu vi tudo, Matheus. Eu vi pandemia, eu vi teto caindo, eu vi prova adiando, Rio eu de vi Janeiro, tudo. né? Rio de Janeiro que o teto caiu. Exato, eu vi tudo. Eu vi Bahia, que foi adiado, adiado não, né? A prova foi cancelada depois da realização da prova. Então, assim, eu vi fraude. Eu passei no Espírito Santo aquela prova que teve em 2018. Eu passei e foi cancelada. Então, assim, e aí quando eu voltei pro Espírito Santo foi o meu pior resultado, anos depois. Tá entendendo? Então, assim, eu vivi tudo de concurso que você possa imaginar, eu vivi. Tá entendendo? Então, assim, quando eu cheguei no Espírito Santo, que eu tive esse baque, que foi assim, um baque que eu imaginei que eu não ia levantar mais, foi o do Espírito Santo. E aí a gente fica achando, Matheus, que as peças que ficam faltando é estudo. Né? A gente fica, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Eu chegava em casa, eu olhava para meus materiais e eu pensava, o que tá faltando aqui? Porque eu tinha uma base boa, sabe, de doutrina. Eu tava estudando a lei seca. O que tá faltando? Sabe? E assim, aí, pelo menos na minha trajetória, o que tava faltando não era estudo, Matheus. Era acontecer certas coisas, aparecer certas pessoas na minha vida, tá entendendo? Que iam servir de alicerce para todo o resto. Na prova que eu pedi para Deus para desistir, tá entendendo? Foi a prova que eu conheci uma das minhas irmãs de concurso público, tá entendendo? Porque a gente fala que concurso público é muito solitário, né? Assim, porque querendo ou não, sentar aqui, esse aqui é o meu lugar de estudo. Sentar aqui é muito sozinha, né? Mas no Espírito Santo eu conheci uma Thaís, né? A sala de prova. Eu conheci uma Thaís que ela virou uma irmã. A gente começou a estudar juntas. A gente acordava 4h45 da manhã, todos os dias. E a gente se encontrava no Skype. Tinha tudo para dar errado, né? Marmotagem essa, né? Faz de ficar no Skype. Mas tinha tudo para dar errado, sabe, Matheus? E deu super certo. Né? Ela estudou comigo o ano inteiro. E assim, ela estudou comigo. Ela estava do outro lado aqui da tela durante o ano inteiro. Então, assim, as peças que eu achei que estavam faltando, Matheus, que eu achava que era estudo, hora líquida, curso, estratégia, não, eram pessoas. Tá entendendo? Então, assim, eu hoje, né, eu olho para trás e eu penso assim, eu precisava ter algumas pessoas na minha vida para que isso acontecesse. Para que esse momento que eu tô aqui hoje, para ele acontecer. Eu não tinha maturidade suficiente, sabe? Então, assim, e aí, quando eu pedi para Deus para desistir, foi quando as coisas começaram a dar certo, né? Então, assim, quando eu fiz a prova de Pernambuco, eu errei a peça. Tá entendendo? Eu errei a peça. Tá entendendo? E quando eu tava no aeroporto, que descobri que eu tinha errado a peça, e eu pronto. Esse era o meu último concurso. Eu já tinha falado para mim mesma, né, que seria meu último concurso, Pernambuco, meu estado. E eu não vou tentar mais. Então, assim, para mim já deu. Eu desisti mesmo antes de saber do resultado. No dia 1º de abril, não é mentira, né? A piadinha já veio pronta, mas enfim.
No dia 1º de abril, que foi o dia que saiu o nosso resultado, né, da primeira e da segunda fase, eu reuni minha família, falei que eu não queria mais, que eu ia parar, que eu tava cansada. E eu desisti. No dia que saiu o resultado. E eu falei pra minha mãe, pro meu pai, gente, ó, eu não consigo mais, né? Eu já vinha, meu corpo já tava se entregando, né? Então, assim, eu não consigo mais. E eu lembro que meu pai olhou pra mim, Matheus, ele falou assim, e ele falou feliz, sabe? Ele falou animado. Ele olhou pra mim e falou assim, filha, e o que que a gente vai fazer agora? E assim, e aquilo ali, Matheus, foi, sabe, a sensação de qualquer coisa que eu faça, eu tenho eles. Então, pra mim, começou, me tirou um peso das costas que eu me senti aliviada. Pronto, eu posso fazer qualquer coisa da minha vida que eu vou ter sempre os meus pais. Tá entendendo? Então, assim, aí quando eu entrei no quarto, depois de 4 horas de conversa, dizendo que eu ia fazer aquilo e outros planos, eu entrei no quarto, essa minha amiga me mandou mensagem falando, amiga, saiu o resultado. E eu, amiga, 1º de abril, não é o resultado não. Tá caindo uma hora dessa. E ela, amiga, saiu o resultado. Tá entendendo? E eu, tá. Ela, tu quer ver? Ela já tinha visto, obviamente. Ela, você quer ver? Vai ser a confirmação da minha desistência, né? Mas aí Deus deu uma. Né? Eu lembro de quando eu entrei no quarto, eu olhei assim, eu pensei, rapaz, não estudo teoria do crime nunca mais na minha vida agora. Mas Deus mandou estudar a teoria do crime muito mais depois disso. E foi aí que eu descobri, né? Que eu tinha passado na objetivo e na subjetiva. E eu até falei na trajetória do Dedê, né? Esse momento, Matheus, é um negócio que eu não consigo descrever. É um negócio que, assim, é tão surreal, assim, cai a pedra no meu caminho, que era uma montanha todinha, deu um espaço, entendeu? Então, assim, quando eu entrei no quarto dos meus pais, e assim, eu tive muito tempo, muito tempo, para programar esse momento. E foi ridículo. Então, assim, não teve nada. Eu entrei chorando, meu pai não entendeu, foi nada. E meu pai achou que eu tinha reprovado de novo e ele sem entender nada. E ele, ué, minha filha, mas você não acabou de dizer que tava tudo bem, você desistir? E eu, não, pai, eu passei. E pense, foi horrível. Então, assim, eu que planejei milhares de vezes isso aí, tá entendendo? Foi só chororô, eu gritava, ninguém entendia, era nada que eu tava falando. E aí, cara, assim, depois daí, como eu parei na subjetiva, né? Eu morria na subjetiva e não saí dali. Aí eu não tinha noção do que eram as fases do concurso público. Eu não tinha noção. Eu não tinha noção de quantas guerras eu ia ter que lutar ainda. Sabe? Porque toda fase é uma luta que, meu Deus do céu. E aí vieram as outras peças, né? As peças que a gente achava que era estudo, que era uma dedicação nossa. Veio um grupinho um grupão, na verdade, de 171 pessoas, tá entendendo que era o número de aprovados. E, cara, Matheus, essas pessoas, que tem alguns vários aqui, que eu tenho certeza que eu vou sofrer bullying depois, mas enfim, tem várias pessoas aqui que, Matheus, fazem tanta diferença. Eu lembro que o Rafael, na nosso primeiro encontro, né, para falar sobre a prova oral e o curso, eu lembro que o Rafael falou assim, aproveite, né, essas fases, aproveite a fase oral, porque é onde a gente se conhece os colegas e tudo mais. E na época eu não entendia, claramente, né? E assim, é a maior verdade, sabe? Eu precisei de muita gente que, se duvidar, não sei nem o rosto hoje, sabe, Matheus? E assim, foi tanto surto coletivo entre a gente, sabe? Assim, e a pessoa se apoiando, pessoas que já tinham experiência de outros concursos, que vinham me ensinar como é que fazia. E exame médico, a fase de exame médico da SESP, meu Deus do céu, um negócio de doido. Tá entendendo? Então, assim, a gente surtou junto. Então, assim, é engraçado, mas é muito bonito se ver, sabe, Matheus? Eu entendi por que a fila de concurso demora tanto, sabe? Porque, assim, por que eu demorei tanto? Por que a minha fila demorou tanto para chegar? Porque é tanta gente incrível, é tanta gente que merece. A meritocracia, ela é tão forte com essas 170 pessoas que estavam ali, que eu entendi por que eu tava demorando. Porque eles merecem muito. A concorrência não é uma concorrência só de conhecimento, é uma concorrência, não é, são histórias, é muita garra. Eu precisei de muita gente, sabe? Assim, eu tinha meus colegas ali de arguição semanal
que eles eram minha base naquela semana, porque eu sabia que se desse errado a minha arguição com eles, estava tudo bem, sabe? Então, assim, essas fases que se seguiram foram o que me fizeram perceber o que estava faltando para mim. Eu precisava conhecer algumas pessoas, e essas pessoas estão no grupo de Pernambuco, entendeu? Eu precisava conhecer alguns deles para eu ser um profissional melhor, sabe? Porque, assim, muitos deles me passaram muito conhecimento de vida, um conhecimento que a Thaís, que ficou trancada nesse quarto aqui durante anos, eu não tinha. Eu não tinha essa experiência. E eu continuo sem ter. Mas hoje eu tenho pessoas para me passar essa experiência. Sabe? Eu tenho pessoas que vão me ajudar nessa experiência. Entendeu? Então, assim, e quando chegou a fase oral, que é onde a gente se aproxima, que a gente começa a fazer as arguições um com o outro, e o curso do Dedicação Delta presencial, que, assim, não é nem só um curso, é uma experiência, é um negócio, assim, o que eu senti no curso, Matheus, foi... O que eu senti no curso foi gratidão. Sabe, quando eu vi o Rafael passando entre as fileirazinhas filmando, e, meu Deus, eu tô do outro lado da câmera. Finalmente eu estou do outro lado da câmera. Sabe? Então, assim, aquele curso, para mim, assim, é um investimento que eu considero quase que imprescindível. E não é só pela questão das instituições em si também, que é grandioso aquilo ali, mas por você sentir gratidão de fazer parte, sabe? Então, assim, eu senti muita gratidão porque por eu estar ali, sabe? Me senti muito honrada de estar naquele lugar, entendeu? E aí vem a fase oral, né? Maria, meu Deus, Matheus, como é que tu trabalha com isso, Matheus? Cara, eu te falo uma coisa. Meu maior prazer hoje em trabalhar dando aula é trabalhar na fase oral. Eu adoro. Né? Eu amo de coração, assim, é o que eu amo fazer. É o que eu amo fazer. Eu acho que tava do outro lado aqui, no meu caso, né? O que você ama era uma tortura pra mim, meu Deus do céu, que fase pra mim. Foi assim. E engraçado, eu não sou tímida e tal, mas assim, essa parte do conhecimento, tanto até pelo peso das minhas reprovações, né? Porque eu carrego esse peso até agora. O peso da insegurança. Eu nunca fui uma pessoa que teve essa segurança. E na minha vida, assim, eu sempre gostei muito do anonimato, né? Então, assim, poxa, na faculdade, eu, no máximo, eu era a pessoa que estava lá com banner, tá entendendo? Então, assim, no colégio eu era árvore. E se é que eu era árvore nas apresentações de criança. Então, assim, eu sempre fui muito, sabe? Eu acho que não tem um professor que sabe quem eu sou. Então, assim, eu gostava do meu anonimato, entendeu? E na fase oral isso se quebra, né? A gente começa a conviver com as pessoas, tem que dar cara a tapa o tempo inteiro, a semana inteira. Eu dava cara a tapa umas 3, 4 vezes por semana. E isso vai se quebrando, né? Então, assim, eu entendi a necessidade de uma fase oral, né? A minha tão odiada fase oral, mas, assim, eu entendi por que ela é necessária, né? Realmente é uma experiência que nós, como futuros delegados, no meu caso, né? E você já como delegado, a gente precisa passar, sabe, Matheus? Porque eu cresci muito com essa fase, meu Deus do céu. Eu amadureci muito com essa fase. Muito, muito, muito. E o dia da fase oral, assim, que aí eu chego na parte, assim, que eu até embargo um pouquinho para falar sobre isso. Porque no dia da fase oral, Matheus, eu cheguei lá, eram umas 12h15, né? Eu fiz pelo turno da tarde, porque era alfabética, né? Aula alfabética. E eu vim fazer minha prova mesmo, eu acho que era, sei lá, 17h40, 17h30. Eu esperei muito para realizar a prova. E, cara, uma nova modalidade de tortura foi criada para esse momento, que é ficar na sala de espera, esperando o momento, né, o seu momento ali de fazer a arguição. E assim, eu já estava num nível de ansiedade, de estresse, que eu já estava olhando, minha cabeça era só, não vai dar certo. Eu estou muito nervosa. E eu não comi, inteligente, né? Então, assim, aí eu não comi, eu super nervosa, e eu já estava sentindo, assim, passar mal mesmo, assim, né, de não comer. E eu, caramba, eu roubando o creme crack dos outros. E assim, eu eu fiquei tanto tempo matutando dentro da minha cabeça que ia dar errado. E eu, caramba, eu tô muito nervosa, pelo amor de Deus, quero sair correndo aqui. E tanto chegou a hora que chamaram, né? A gente ia em grupo de 4 pessoas, e eram 4 salas, um examinador por sala. E, cara, quando abriram aquela porta pra mim, Matheus, me tremia tanto. Sério, eu era um
pincher, assim. Eu assim, horrível, entendeu? Meu Deus, o que eu faço, entendeu? Eu lembro que eu cheguei ainda a tropeçar na minha primeira pergunta foi de processo penal. Eu tropecei quando eu entrei na sala. E eu tava muito nervosa. Tava muito nervosa. E aí, assim, né, aí vem a parte, né, que assim, espiritual, digamos assim, né, como eu tenho a minha crença, né, eu acredito em Deus e tudo. E, assim, aquela coisa que a gente fala de quando é pra ser, as coisas vão se encaixar. Quando for Exatamente. pra ser, vai ser, né? E aconteceu Exatamente. comigo. Aconteceu comigo, entendeu? Quando vai ser assim, realmente aconteceu. Assim que eu entrei na sala, Matheus, que eu tropecei, após o tropeço, né? Então, assim, quando eu sentei na cadeira, aí o tempo que começa a arguição, que a gente fica ali esperando para a arguição começar, é mínimo, 40 segundos, talvez. É muito pequeno. E eu senti o que me fez continuar por todos esses anos, desde 2018, por 17 estados. O abraço da minha mãe. Então, naquele momento, assim, e eu senti físico mesmo, sabe, Matheus? Assim, eu senti realmente o abraço da minha mãe. Entendeu? Então, assim, porque foi o abraço da minha mãe que me sustentou durante todos esses anos. Entendeu? Então, assim, quando eu olhei, quando eu sentei na cadeira, que eu senti minha mãe, eu entrei num hiperfoco, Matheus, que eu entrei numa. Eu não vou dizer uma paz, que ninguém entra numa paz, né? Ninguém faz a prova de uma paz. Mas, enfim, eu entrei assim eu vou fazer o meu melhor. O meu melhor, ele me trouxe até aqui, de alguma forma, né? Então, assim, eu vim fazer meu melhor, né? Eu passei por todas essas situações, eu passei por tudo isso, eu vivi o melhor e o pior ano da minha vida, né? Porque é tudo muito pesado, é tudo muito difícil, apesar de ser muitas conquistas, mas, e eu não, eu vim aqui fazer meu melhor. Matheus, se os meus examinadores passarem na minha frente hoje, eu não sei nem quem são. Eu não sei se a pessoa que falando era homem, se era mulher. Depois que vieram me falar que tinha uma plaquinha na frente da sala dizendo qual era a matéria que você ser arguída. Eu nunca vi essa placa, homem. Rapaz, eu entrei no hiperfoco, assim, eu só olhava pra questão e pronto. Eu só olhava pra questão e era isso. E comecei a falar que nem eu tô falando aqui, sem parar, que nem uma doida. E pronto. E assim, vesti o personagem, né, que a gente aprende a vestir, né? A gente aprende a vestir um personagem durante a fase oral. E assim, eu não gaguejei muito, as coisas fluíram, sabe? Eu senti confiança quando as perguntas foram sendo feitas, né? As reperguntas foram sendo feitas. Na minha questão de legislação extravagante, aconteceu o que eu mais temia, foi candidata, você tem certeza? Então, assim, e ele queria que eu mudasse, né, a resposta. E graças a Deus eu mudei e deu tudo certo. Mas e a minha última questão foi a questão que eu não sabia direito para onde ir. Eu olhei assim, teoria geral do crime, tá vendo que um negócio desse não tá certo? E quando eu olhei para a minha última questão, que foi penal, né, eu demorei, Matheus, 1 minuto e 52 segundos para começar a responder. Né? O meu vídeo é uma tortura. Porque minha filha começa a falar não, peixe. E eu demorei muito para começar, demorei muito. E foi a única questão que eu gabaritei. Foi a minha questão de penal. Então, assim, aquela coisa, quando é para acontecer, né? Eu lembro que essa minha pergunta de penal, eles perguntaram. Tinha 3 exemplos de uma coisa lá, que não importa, e eu só falei 2. E a repergunta do examinador foi: candidata, você lembra de outro exemplo? E, cara, na hora veio o outro exemplo. Então, assim, o que eu demorei 1 minuto e 52 segundos para tentar botar na minha cabeça alguma coisa, não aconteceu. Mas na hora que ele perguntou o que estava escrito, porque estava na pergunta, né, bateu na cabeça. Então, assim, hoje eu olho, eu olhava para as pessoas de aprovadas, número de vagas. Matheus, não sou eu. Eu sou a pessoa que reprovou em 16 estados. Entendeu? Então, assim, eu olhava para aquilo ali com uma distância, com uma. Não era nada, não é real aquilo ali para mim. Não era palpável. Eu achei que eu ia ser a terceira turma do cadastro de reserva. Quando o governador olhou assim, pronto, papocou o estado e a gente vai chamar agora todo mundo. Tá entendendo? Eu nunca imaginei que eu ia estar vivendo a situação que eu estou hoje. Eu passei o concurso inteiro fora do número de vagas. Eu entrei no número de vagas por conta da minha oral. Tá entendendo? Então, assim,
Eu fazer 92 pontos no oral, tá onde, Matheus? Eu? Não, não faz sentido. Tá entendendo? Então, assim, na minha cabeça não fazia. Não, e esse resultado que eu tenho aqui hoje não fazia sentido. E até hoje eu demoro pra entender que isso aqui tá E acontecendo, Thaís, sabe? me fala uma coisa. Toda essa trajetória, eu vi que você, nesses nossos 30 minutos, falou muito dos seus pais. Ui. Então, eu já percebo que você tem uma relação com eles que talvez todo pai e filha, ou mãe e filho, mãe e filha, queria ter, mas às vezes não tem. Me fala uma coisa, como você recebeu a notícia de que tinha dado certo, de que você tinha sido aprovada, da sua nota maravilhosa, e você foi contar para ele? Conta esse momento, se você puder. Ó. Você fala assim, não, eu não quero saber como que foi esse momento. Não! Eu só que falei das 17 milhões de aprovações, agora da aprovação não vou querer falar. Não, Matheus, cara, quando saiu o resultado da oral, né, antes dos recursos, né, eu fui pra praia, depois de 300 milhões de anos, eu fui sozinha pra praia, porque eu não tava aguentando a ansiedade de ficar em casa. E eu fiquei esperando lá. E a gente fica contando as horas. Não, vai sair 10 horas, vai sair 11 horas. E nunca sai. Nunca sai. É Sai 8 impressionante. A horas gente... da noite. E não sai nunca. Mas saiu até umas 10 e pouca. Fiquei surpresa. Mas... E quando deu 10 horas, que era o horário que nós criamos, segundo vozes das nossas cabeças, que ia sair, deu 10 horas e eu já tava queimando na praia e nada desse resultado. E aí eu fui embora, entrei no carro, daí eu lembro de eu pegar o celular, a Carol, que é uma das pessoas que eu tenho a glória de ter conhecido, ela me mandou mensagem, amiga, e ela já me mandou spoiler, né? Ela já me mandou, amiga, ela não mandou amiga saiu, amiga saiu e já me falou a nota. Então, eu tava dirigindo na hora, então eu tive que estacionar o carro ainda um pouquinho, né? Me acalmar um pouquinho. E quando eu cheguei em casa, coincidentemente, eu encontrei com minha mãe no estacionamento. Eu encontrei com minha mãe no estacionamento. E assim, Matheus, olhar pra minha mãe depois de tantos abraços, de choros, de tristeza, e falar, mãe, eu sou delegada no nosso estado. Matheus, assim, é um sentimento assim de entrega, porque eu acho que a minha prioridade na minha vida inteira era o orgulho deles. Porque eu tive muito apoio, Matheus, muito apoio. Eu nunca tive uma dúvida na minha casa a respeito de ser delegada, do concurso, de estudar, nunca. Eu tive muito apoio dos meus pais. Muito, muito mesmo. Então, assim, quando eu falar para minha mãe, o que a senhora me apoiou, eu consegui, sabe? Então, assim, eu falar isso para ela vale mais do que o cargo, vale mais do que os anos que eu sofri, sabe? Das inúmeras doenças que eu adquiri, entendeu? Então, assim, valeu tudo. Assim, talvez aqui, né, o meu momento aqui contigo seja mais sobre isso, sabe? Talvez não seja muito sobre a trajetória de sentar para estudar, sabe? Mas falar como vale a pena, Matheus. Como vale a pena você poder falar para quem você ama e que te apoiou muito que você conseguiu, entendeu? E assim, as pessoas que eu levo hoje na minha vida são por conta do concurso público. A Thaís é 100% concurso público. A Thaís só sabe falar disso, a Thaís não tem outra vida, tá entendendo? Então, assim, é só o meu computador para estudar e a Netflix, acabou-se. A Thaís se resume a isso. Então, assim, e as pessoas que eu conquistei na minha vida são por conta do concurso, né? Então, e eu falando assim, as peças que faltavam, né? Mas, assim, desde o dia que eu nasci, Deus me deu a minha peça principal, né? Eu ter nascido com os meus pais. Então, assim, eles me apoiaram, Matheus, sempre. Até para eu desistir, eles me apoiaram. Para continuar, eles me apoiaram. No dia que eu falei, mãe, eu não aguento mais, ela apoiou também. Então, assim, para mim é a base de tudo. Como você falou, às vezes as pessoas não têm esse apoio e não é a minha realidade, né? Eu tive muito apoio, mas é muito difícil porque eu queria entregar. Eu queria entregar isso para eles, entendeu? E eu entregar no meu estado, Matheus. É de uma conquista, de um agradecimento, de uma glória que é surreal. É surreal. Eu tô voltando para casa, sabe? Eu vou poder construir minha família do lado da minha família. Da família que eu passei
muito tempo, assim, né? Eles moram no interior de Pernambuco, eu moro em Fortaleza. E, assim, vale a pena, sabe, Matheus? Porque se eu conseguir, cara, todo mundo consegue. Eu lhe garanto, eu sou uma pessoa extremamente normal. Então, assim, se eu conseguir, todo mundo consegue. Todo mundo consegue, porque a minha história é muito grande. Eu tenho uma frase que eu sempre falo toda live. Aqueles que não conseguem são aqueles que desistem. Porque eu tô diante de uma que teve inúmeras reprovações. O pessoal que entrou agora, 17 reprovações, né? 17 reprovações. 17 É, não, viu? Porque teve umas músicas aí que eu pedi, viu? Porque São Paulo eu fiz 3 vezes. Minas Gerais eu fiz 3 vezes. Então, assim, a prova de Minas Gerais agora eu fui fazer porque eu não sabia ainda o resultado, né? Eu não tinha acontecido a minha prova oral quando eu me inscrevi, quando eu paguei passagem. Quando eu fui fazer, a moça entregou a fiscal, entregou a prova, né? Eu comecei a chorar na hora que ela me entregou a prova. A pobre da fiscal olhou assim, minha filha, nem começou ainda, você já tá chorando, minha senhora, se acalma. E quando eu olhei para aquele papel, Matheus, que eu olhei assim, meu Deus do céu, minha vida não depende mais desse papel aqui, sabe? Então, mas dependeu várias vezes. Mas foram mais de 17 reprovações, Matheus. Foram 17 estados, mas foram mais de 17 reprovações. meu, que história, viu, Thaís? Quando você falou da sua mãe, eu lembrei do quando eu peguei a notícia da prova oral também. Me lembrou, né? Já tem alguns anos que o meu primeiro oral, né? Foi 2022. Nossa, vamos fazer agora 3 anos. Nossa, parece que foi ontem. Exato. E vai passar o tempo para você, viu? Vai passar o tempo para você. Agora esse tempo pode passar, viu? Esse tempo aqui eu já pode E passar, já tô olha, feliz. e eu vou te falar uma coisa, viu, Thaís? E isso eu falo do fundo do coração. E eu falo para todos, e toda live eu falo. Às vezes, você vai falar assim, nossa, minha vida tá feita, acabou aqui, sabe? Não, consegui o que eu queria. Meu, só tá começando, Thaís. Só A gente troca de problema. agora tá começando. Você vai ver Pois é. o peso que é ser uma delegada de polícia. Responsabilidade. A É. responsabilidade. E eu te falo mais, viu? Se me permite, isso eu falo para todas. O peso que é Claro. ser um delegado de polícia, uma delegada de polícia mulher, num país igual Eu o converso. nosso, É, tá? Muito ainda arraigado no um patriarcalismo muito, muito, muito pesado, ainda mais em instituições que ainda são essencialmente masculinas. E eu você tô sabe que vendo. uma vez na sua vida você vai combater a violência doméstica familiar contra a mulher. Então, assim, meu, é inspiradora essa história. E eu te falo, a vida tá começando agora. As oportunidades, às vezes, de lecionar, não sei se você gosta, ou na própria polícia, você vai ver quantas oportunidades vão te abrir. Quantas oportunidades. Com certeza, até estar aqui, para mim isso aqui já é uma oportunidade que eu nunca imaginei acontecer. Tá entendendo? Eu nunca imaginei que essa oportunidade de estar aqui com vocês ia acontecer de alguma forma, sabe? Mas, como você falou, né? Agora eu começo outros desafios. E aí o tempo, Matheus, pesou muito para mim, claro. Sabe? Pesou muito, eu demorei muito para conseguir. Então, eu tenho esse peso, eu carrego isso, né? Mas hoje eu penso nisso também, nessa perspectiva que você passou agora, a perspectiva de eu precisava amadurecer um pouco. Porque é um cargo que exige muita responsabilidade. Talvez seja um cargo que eu não esteja preparada para ter passado antes. Talvez eu não tivesse essa maturidade, sabe? Então, o concurseiro, ele vive muito, assim, né, dentro de 4 paredes. Então, acaba eu, pelo menos, na minha história de vida, eu tive pouca vivência profissional fora daqui. Essa gama de responsabilidade. E talvez por isso que eu tenha demorado tanto, né? Talvez por isso que a minha trajetória ela precisou ser tão longa. Para eu amadurecer, para eu conhecer, como eu te falei, algumas pessoas que vão me ajudar, entendeu? Vão me tornar mais humilde, mais aberta a escutar as pessoas que já estão no caminho antes de mim, sabe? Então eu precisei muito disso para ser delegada, sabe? Para começar esse outro problema, né? A gente vai trocar de problema agora. E para começar essa outra jornada, entendeu? É isso. Foi muito legal, viu? Olha, Obrigada, Marta. quando você falou da sua mãe, que você encontrou sua mãe, eu me emocionei. Me emocionei. Eu juro pra Eu você tentei que eu não me chorar emocionei. aqui, a voz embargou várias vezes. Eu me emocionei. Juro que Deus, meu olho vibrou. Eu falei, cara, porque é exatamente isso. É exatamente isso. Eu lembro quando eu recebi a notícia do meu oral,
Eu tava exatamente na mesma situação que você tava dentro do carro. E daí começa o grupo, bombar, né? Os grupos do WhatsApp. Eu Curtos. lembro que eu lembro até onde eu estacionei aqui na minha cidade. Eu também lembro onde eu estacionei. Onde eu sou delegado. Eu lembro onde eu estacionei. E eu lembro o medo que eu peguei no celular. E a primeira pessoa que eu liguei foi pra minha mãe. Foi mais ou menos parecido. E é isso mesmo. Foi muito. Meu, foi. Tem Muito. até uma colega que tava aqui falando e a mãe chora. É, meu, É, exatamente isso. ela deve estar morrendo na hora Se dessa. ela tiver Instagram, eu te falo Ela que tá aqui, eu já vi passando aqui. eu te Ela, requisito você mandar essa live pra ela depois não, assistir. ela já tá aqui. Ela falou, filha, eu tenho um jantar pra ir. Ah, Aí é. eu já tô com o pai falando aqui que ela tá chorando no meio dos cantos. Mas muito legal. Então, mas, né, agora vai ter que aguentar. Quem mandou botar filha com pulseira no mundo, tá vendo? Tá? Tem esses problemas. Deixa eu te falar uma coisa, Thaís. Pra gente encerrar, eu prometi pra você que ia durar 40 minutos. Eu tô Claro. cumprindo isso. Eu vou deixar um tempo para que você fale alguma coisa que você quiser. O que você quiser. Alguma dica que você dá diante de toda essa... Já deu várias, né? Principalmente, igual você falou, não dica de sentar na cadeira, como estudar, mas não de vida, do que você passou. E foi muito emocionante. Eu vou abrir esse tempo para você falar o que você quiser para o pessoal que está aqui assistindo. Alguma dica que você queira dar, algum incentivo para eles. Claro. Matheus, assim, não desiste. Não desiste, porque assim, eu sou a história de maior probabilidade de desistência. Né? A história que o tempo maltratou, as reprovações maltrataram. Como eu falei até na trajetória do Dedicação Delta, né? Eu passei, Matheus, sem acreditar em mim mesmo. Então, assim, algumas pessoas falavam assim pra mim, Thaís, não, você tem que acreditar em si, né? A partir daí que as coisas vão começar a acontecer, quando você começar a acreditar em si, pronto, vai acontecer. Então, porque eu não acredito, entendeu? Eu vou acreditar com base em quê? Porque eu não passo, sabe? Então, assim, e a força, né, como eu falei, vieram dos meus pais. Mas não desiste, cara. Não desistam. Eu era pessoa com uma probabilidade, eu sou uma pessoa, na verdade, né? Com uma estatística péssima de histórico de concurso. Mas Eu basta tinha um, vergonha, viu? Basta um. Basta um. entendeu? Pois é, e eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha do tempo. Eu tinha vergonha de falar 17 estados, sabe? Então, assim, eu tinha essa vergonha. E eu consegui. Eu consegui no meu estado. Eu consegui com as pessoas que eu precisava. Eu consegui uma nota fantástica na prova oral, sabe? E mesmo a doida lá, nervosa, sem comer. Entendeu? Então, assim, então, hoje eu olho assim, cara, se eu conseguir, é como você falou, só não consegue, que na verdade nem não conseguir, mas só não consegue quem para. Quem realmente parou no caminho, por algum motivo. Eu entendo a desistência, porque dói, continuar dói, desistir dói, entende? Mas eu sou uma prova tão clara que dá certo, que acontece. Aconteceu comigo e aconteceu assim, Matheus. Eu demorei muito, mas eu consegui no meu estado, no cargo do meu sonho. Eu nunca quis outro cargo. Eu sempre quis ser delegada. Isso aqui para mim é o final. Quando eu falo fim de carreira, assim, sabe? Eu sei que tem muitas dificuldades pela frente, mas era meu sonho. É meu sonho. E eu consegui no cargo que eu queria, eu consegui no estado que eu queria, eu consegui com as pessoas que eu queria, e dentro do número de vagas que eu não acreditava que eu seria essa pessoa, sabe? Direito subjetivo, meu Deus do céu, da onde que eu ia ver isso na minha vida? Assim, então, assim, como você falou, o que você poderia dizer? Cara, só não desiste, vai dar certo, sabe? Deu certo pra mim, não tem por que ser diferente pra ninguém. Porque eu, assim, Matheus, eu não tenho nada de especial. Eu sou uma pessoa extremamente normal, tá entendendo? Fiz muita burrada em concurso, eu respondi muita besteira em arguição. Ah, Maria! Como eu respondi besteira em arguição? Passei muita vergonha e virei meme, né? Mas. E tô aqui contando minha trajetória. Muito legal, Thaís. Eu quero, Obrigada, mano. eu quero te agradecer, tá? Por, Obrigada, por Marcos. nos dar esse privilégio de conhecer um pouco, tá? Da sua intimidade, das suas dificuldades
né? Você mesmo falou, às vezes, um pouco da vergonha de ter reprovado em 17 estados. Ah, Teve algum colega aqui que falou. E ele falou uma coisa bem legal. Bem interessante. Ele falou assim, que foram 17 simulados para você fazer a prova que você merecia e conseguiu. E eu te digo, repito o que eu te disse. Meu, tem muito pela frente. Você não sabe o é. quanto tem pela frente. Não sei, aí eu vou te perturbar, porque você é a pessoa que já tá. Não, eu Aí é falo isso para você que todos vai os meus alunos. jantar, Thaís, eu entendeu? até Porque eu fiz desculpa, com viu? várias Deixa eu até pessoas aqui. defender um pouco. Meu, você não sabe a insegurança no começo que é a decisão. Ai, eu imagino. A polícia militar chega, conduz, te conta uma história. Você não sabe a indecisão, assim, é muita indecisão. Porque às vezes você pode estar fazendo justiça ou acabando com a vida da pessoa. Com E por mais que certeza. às vezes seja, Muita seja um caso banal, assim, eu digo de delegacia, o cara tá com 40 pedras de crack, sabe? R$ 200 em dinheiro e uma balança de preço, tudo caracterizado, você ainda vai ficar balançado. balançado. A insegurança, É insegurança. né? Então, assim, tem muito pela frente, você vai passar por isso e você vai ver o quão maravilhosa é essa profissão. Tá, e vou passar perturbando os outros. Te coloco nessa Meu, também. me liga, eu falo pra todos, me liguem, gente, me liguem, porque eu liguei pra muita gente. É, Eu liguei pra muita gente. exato, exato, assim, eu falo muito isso para as pessoas. Gente, eu precisei de muita gente. Assim, exame médico, meu Deus, eu nunca enchi tanto o saco das pessoas na minha vida como eu enchi o saco das pessoas no exame médico. Eu tive empatia de pessoas muito aleatórias, sabe? Meus exames médicos, Martão, meu Deus, foi assim, caos, porque assim, exame médico da SESP é horrível. Então, eu não sabia nem que eu tinha tanto órgão para eles investigarem tanta coisa. Eu lembro que eu fui fazer o exame ultrassom abdominal e eu tava na sala de espera e eu lembrei que eu tenho um primo que não tem um rim. E eu entrei em desespero. Desespero. Pronto, eu não tenho rim também. Porque se ele não tem, eu não tenho. A lógica clara de uma pessoa ansiosa. E eu liguei pra minha mãe, mãe, eu tenho os dois rins. E minha mãe, que peste de pergunta é essa? Mãe, como é que a senhora não sabe se eu tenho os dois rins, mãe, pelo amor de Deus? E eu lembro que veio uma pessoa que me viu no desespero, tava chorando mesmo, agoniada, achando que eu não tinha um rim. E eu lembro que minha mãe, eu lembro que veio uma moça, né? E cara, ela foi tão amorosa comigo, foi tão, assim, uma pessoa tão gratuita que eu não sei nem o nome, Matheus. Então, assim, como você falou, a gente vai precisar de muita gente, a gente vai precisar ligar para muita gente. Eu precisei de muita gente. E eu tenho muito orgulho de precisar de muita gente, sabe? Porque isso mostra que a gente está num cargo que requer muita união. A gente não faz nada sozinho nesse cargo. Então, eu quero continuar com essa visão, sabe, Matheus? Que eu vou precisar de vocês, vou precisar dos meus amigos que estão comigo nessa jornada inteira, entendeu? E eu sou muito grata por isso. Sou muito, muito grata do concurso que eu parei, com as pessoas que eu parei. Top. Thaís, agradeço, tá? Eu, como Muito pessoa, eu, obrigada. Matheus, te agradeço por hoje estar aqui. Também o curso te agradece, tá? Muito E obrigada. eu já aviso o pessoal que semana que vem a gente já tem um outro convidado. Na outra semana a gente também já tem uma outra convidada, já tá tudo marcado. Toda quarta-feira a gente se vê aqui com mais uma história de sucesso. Parabéns, viu, Thaís? Um beijo pra você, boa noite. Boa noite, Matheus. Tchau, tchau, pessoal. Valeu! Tchau, gente.